Quando a gente fala em ciclo trigonométrico, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o raio da circunferência é um raio unitário, um raio de tamanho 1. Não importa a unidade de medida, 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro, mas a unidade, o tamanho dele tem que ser igual a 1. A gente fala raio unitário porque vale uma unidade de medida. E passando pelo centro dessa circunferência, o que a gente vai fazer é como se fosse um par de eixos x e y. Só que ao invés de ser o eixo x, aqui vai ser o eixo dos cossenos. E ao invés de ser o eixo y, vai ser o eixo dos senos. Paralelamente ao eixo dos senos, e daqui do lado direito da circunferência, tangenciando a circunferência, a gente vai fazer um outro eixo, que é o eixo das tangentes. Lembrando, se o raio é 1, aqui vai ser o ponto 0, 0. Esse ponto aqui vai ser o ponto 1, 0. E esse ponto aqui, diametralmente oposto, é o menos 1, 0. De maneira análoga, esse ponto aqui de cima é o 0, 1, 0 em x, 1 em y. E esse aqui é o 0, menos 1. E daí, vou abrir um ângulo alfa. Esse ângulo alfa marca um ponto sobre a circunferência. Esse ponto sobre a circunferência vai ter um par de coordenadas, que antes seria o valor x e o valor y. Só que, como a gente fez uma mudança, este tamanho aqui que está destacado em verde vai corresponder ao cosseno do ângulo alfa. E esta marcação aqui, que seria a coordenada y do ponto, passa a ser o seno do ângulo alfa. Então a gente vai fazer uma análise da seguinte maneira. O ponto sempre tem um par de coordenadas. Esse par de coordenadas era dado anteriormente por x e y. Vou anotar aqui o x e o y em cores distintas, de acordo com o que a gente está representando. X, y. Quer dizer então que agora esse par de coordenadas se converteu a esse par de coordenadas. O ponto tem como sua coordenada x o cosseno do ângulo e tem como sua coordenada y o seno do ângulo. Sempre que eu olhar para um ponto sobre a circunferência trigonométrica, sobre o ciclo trigonométrico, o que eu vou olhar no x é o cosseno e o que eu vou olhar no y é o seno. Tem uma brincadeira que normalmente a gente faz para você lembrar. Esse eixo está em pé, está sem sono. Esse eixo está deitado, está com sono. E sempre do lado direito tem gente. Se você fizer, uma vez que você abriu um ângulo alfa, se você fizer a projeção dessa abertura aqui, no sentido de encontrar o eixo das tangentes, você vai marcar um ponto. Sempre que você pegar a distância desse ponto que você marcou até o ponto de tangência, o ponto em que essa reta encosta na circunferência, isso será a tangente do ângulo. E daí valem algumas coisas que já valiam para os eixos coordenados x e y. Por exemplo, se eu pego um ponto aqui no primeiro quadrante, o que eu sei que o x dele seria? Seria um x positivo. Então, o que eu vou falar? Que o cosseno aqui é positivo. O que seria o y dele? O y também seria positivo. Então, o seno também é positivo. Veja que o seno estaria aqui e o cosseno estaria aqui. Se eu pegasse um ângulo no segundo quadrante, o seno seria positivo, está para cima, e o cosseno seria negativo, porque ele está do lado esquerdo. O lado esquerdo é negativo, do lado direito é positivo.
Se eu pegasse um ângulo no terceiro quadrante, o seno vai ser negativo, porque vai estar para baixo, e o cosseno também vai ser negativo, porque vai estar do lado esquerdo. Já um ângulo no quarto quadrante, o seno dele vai ser um valor negativo, porque está para baixo, e o cosseno será um valor positivo, porque está do lado direito. Então eu tenho como avaliar de acordo com a posição em que eu estou. Claro, o eixo das tangentes está sempre aqui do lado direito. Então, num primeiro quadrante, eu vou projetar para cima. Então, vai ser um valor positivo. No segundo quadrante, para chegar aqui no eixo das tangentes que estaria do lado direito, você tem que projetar isso aqui para baixo. Então, a tangente vai ser negativa no segundo quadrante. No terceiro quadrante, a abertura está aqui, você vai ter que projetar lá para cima. Portanto, a tangente vai ser positiva. E no quarto quadrante, para chegar no eixo das tangentes que estará aqui, você vai ter que projetar para baixo, então vai ser um valor negativo. O que é interessante de você notar é que ângulos que estão ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto quadrantes podem ser comparados a ângulos que estão no primeiro. E tudo vai depender da abertura que você tenha. Então eu vou olhar assim, para o segundo quadrante, sempre a comparação vai ser com o que falta para chegar em 180. No terceiro quadrante, quanto passou de 180. E no quarto quadrante, quanto falta para 360. Perceba que nos três casos você está preocupado em visualizar qual é a diferença do ângulo em que você está, do ângulo da posição que você determinou, com a reta que está na horizontal. Vou pensar num caso aqui. Imagine que o ângulo no segundo quadrante que ele fornece para a gente é o ângulo 150 graus. Lembre-se que a volta inteira é 360, dividiu por 2, meia volta é 180. Então esse ponto aqui representaria o 180. O que eu tenho que fazer para me orientar a partir de um ângulo do segundo quadrante para tentar comparar com alguém do primeiro? Quanto falta para 180? Está faltando quanto do 150 para 180? 30 graus. Quer dizer então que se eu fizesse o 30 graus aqui, e comparasse, veja só, 30 graus seria essa abertura. E faço a comparação. Aqui é o eixo dos senos. O seno do 30 é a coordenada y. O seno do 150 também é coordenada y com a mesma posição, porque a abertura é a mesma, só que uma está aberta a partir da horizontal para o lado para cima, do lado esquerdo, e aqui para cima, do lado direito. O que eu vou afirmar então? Que o seno do 150 é igual ao seno do 30. Seno do 150 vai ser igual ao seno do 30. Se eu agora fosse comparar o cosseno, e seno de 30 é um valor conhecido, meio. Se eu fosse agora comparar os cossenos, o cosseno do 150, a projeção está aqui, vai ser essa distância. Eu vou fazer em vermelho. Seria esse tamaninho aqui. Se está para o lado esquerdo, é um valor negativo. Já o cosseno do 30, a coordenada aqui antes seria o x, estaria aqui, ó. Seria essa distância, vou fazer um verdinho. O que você tem? Os dois tamanhos são iguais porque a abertura é igual. Só que um está do lado direito, valor positivo, o outro está do lado esquerdo, valor negativo. Então a gente pode dizer o cosseno. O cosseno do 150 é igual ao cosseno do 30, só mudando o sinal, menos o cosseno do 30.
Cosseno do 30 também é um valor conhecido, raiz de 3 sobre 2, então do 150 vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. E a tangente do 30 iria para um valor positivo e do 150 para um valor negativo, mas os dois também de mesmo tamanho em módulo. Então também vou escrever aqui que a tangente do 150 é igual à tangente do 30 mudando o sinal, menos a tangente do 30. Então, sempre que eu tiver ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto quadrante, eu vou poder comparar com alguém do primeiro quadrante. E aí, para saber qual é a comparação, eu vejo no segundo quadrante quanto falta para chegar em 180, quanto falta para chegar na horizontal. No terceiro quadrante, quanto que passou de 180, quanto que passou em relação à horizontal. E no quarto quadrante, quanto falta para 360, quanto que falta para chegar na horizontal. Legal?